Olá, irmãos e irmãs, muito bom dia, amigos que nos assistem, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai continuar a nossa série Atos do Espírito Santo em Ação. É um privilégio muito grande poder compartilhar com todos vocês. Hoje nós chegamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E esse capítulo ele é dividido em duas partes. Uma parte maior, que vai aí de Atos 9, de 1 até o 30, a gente vai ver o encontro de Saulo com Jesus Cristo na estrada de Damasco, e também a gente vai ver a conversão dele, o batismo, é a parte que fala também do batismo, fala do início das suas pregações, o que ele fez no início da sua caminhada cristã e também do início do seu sofrimento, por causa da perseguição que ele sofreu. E uma parte menor também, aí já vai de Atos 9, do 31 até o 43, que é um período de paz que a igreja vive, há o crescimento da igreja, a edificação da igreja, principalmente ali fora de Jerusalém, e Pedro visita essas igrejas a fim de encorajar os irmãos. E aí a gente vai ver dois milagres, a cura de um paralítico chamado Enéas e também a ressurreição de Dorcas. Então nosso foco maior aqui, primeiro, vai ser na conversão de Saulo, e a gente vai ler os versículos do 1 ao 19, e na sequência eu vou falar um pouco aí dessa viagem missionária de Pedro. Então vamos orar, irmãos? Pai Celestial, bom dia, obrigado Deus por essa manhã, obrigado pelo amor que o Senhor tem pela sua igreja. Eu oro, Pai, para que o seu Espírito Santo possa ter misericórdia aqui do pregador e possa também inspirar os meus irmãos, meus amigos, que o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas, que a graça do Senhor esteja conosco nessa manhã, que o Senhor possa atingir os corações de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor possa nos abençoar, para a glória do seu nome. Amém. Abre a sua Bíblia, então, em Atos capítulo 9, a gente vai ler dos versículos 1 ao 19. Amém? Eu vou ler aqui para a gente. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não ouviam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer,
recuperou as forças. Olha que incrível, né, irmãos e amigos? É especial a gente poder ler essa história da conversão de Saulo. O livro de Atos tem sido muito especial para eu poder ler, tenho aprendido muitas coisas. Eu gostaria de compartilhar isso com cada um de vocês. Essa história é incrível, a gente vê a conversão de alguém improvável, né? E logo aí no primeiro versículo já aparece o nome de Saulo e quais eram as suas intenções. É importante a gente parar aqui e saber quem que era Saulo, né? Sei que Marcos já falou algumas coisas aí nos vídeos anteriores, você pode procurar aí no nosso canal da Igreja de Cristo Internacional de Belo Horizonte. Mas quem era Saulo? Saulo ele era um jovem fariseu que testemunhou a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Os judeus apedrejaram Estevão e aqueles que apedrejaram ele deixaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse mesmo Saulo que a gente viu agora, né? Em Atos 7:58, fala sobre isso. E Saulo foi o mesmo que consentiu, ou seja, ele aprovou a morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, a igreja passou a ser perseguida em Jerusalém e os discípulos foram dispersos por todas as cidades ali fora de Jerusalém, principalmente na Judéia e Samaria, de acordo com com o que Jesus já havia falado. Então Saulo se tornou um dos maiores perseguidores da igreja e ele e os soldados iam de casa em casa para poder prender homens e mulheres que seguiam o caminho de Jesus. Fala que ele devastava a igreja e colocava eles na prisão. Então essa estratégia foi um tiro no pé, ela foi mal sucedida pelo Sinédrio, e a perseguição contra a igreja, na verdade, ela deu margem para que o evangelho chegasse a diversas outras cidades e o evangelho ia sendo pregado ainda mais. Depois disso, a igreja se expandiu para Samaria, em outros lugares. A gente vê aí no capítulo 8 a conversão de um eunuco etíope, um africano, né? E cidades como Cesareia e outras cidades ali da região em que o evangelho chegou por meio do evangelista Filipe. Então, devido a essa expansão, Saulo ele pede cartas, né, às autoridades ali do Sinédrio para poder continuar a perseguição aos seguidores de Jesus. E no meio disso, o inesperado acontece, né? Há um encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Saulo estava ali com os soldados e de repente ele encontra com Cristo, né? E por que Saulo estava indo para Damasco? Damasco era um importante centro cultural e econômico da época, né? Até mesmo turístico. E ele sabia que se o evangelho pegasse ali, ia ser impossível de parar o crescimento do cristianismo. E o objetivo de Saulo era justamente acabar com o cristianismo na época, né? Com o avanço da igreja de Cristo, e de repente Jesus aparece para ele e a vida dele muda completamente. Então Saulo ele viu uma luz brilhando do céu, uma forte luz brilhando do céu, e ele cai no chão e ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É importante a gente parar aqui porque a gente pode refletir em diversas coisas aqui. A primeira delas é o relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. Apesar de Saulo enxergar, ele estava completamente cego espiritualmente. Jesus mostra isso para ele, né? Ele fala para ele: Saulo, você está me perseguindo. E aqui é importante a gente parar para a gente poder pensar. Hoje a gente não vive um contexto de perseguição, mas muita coisa tem acontecido no nosso meio. A gente vive aí um contexto político, econômico e na saúde catastrófico, né? Mas o que eu quero te dizer é que Jesus, ele nunca vai abandonar a sua igreja. Assim como Jesus, ele protegeu a igreja contra a perseguição de Saulo, ele vai andar com seus discípulos, com seus seguidores, com as pessoas que acreditam nele, e vai proteger também de todas essas intempéries aí, econômicas, políticas, de saúde. Jesus, ele protege, né, todos os seus filhos, né? Em Efésios 1:23, diz que a igreja é o corpo de Cristo,
Então, o próprio Jesus fez Saulo entender que ao perseguir os seguidores de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo, né? Então, por isso que eu falei que essa questão, que Jesus ele protege a igreja, ele se preocupa com cada coisa que acontece em todos os momentos, né? E em Colossenses 1,18 fala que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, quem persegue o corpo, persegue também o cabeça, que é Cristo, né? Então, Jesus teve que cegar Paulo para que ele pudesse refletir sobre essas coisas, né? Tanto que em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia fala que o próprio Paulo, ele ensina, né? Que o Deus dessa era cegou o entendimento daqueles dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele mesmo experimentou essa cegueira espiritual, mas graças a Deus, Jesus veio ao encontro dele para mostrar que ele estava errado. O fato é que Saulo ele não conhecia Jesus, mas Jesus sabia muito bem quem ele era, né? E por que eu digo isso, né? Porque ao ouvir a voz de Jesus, no versículo 5, Saulo fala assim: quem és tu, Senhor? Ele olha, ele não reconhece, na verdade, ao ouvir a voz de Jesus, ele não reconheceu que Jesus era Deus naquele momento, né? E isso mostra para mim que ser religioso não basta, né? Saulo ele era um religioso, ele era um judeu devoto, mas ele não conhecia Jesus de verdade, ele não conhecia Deus. Apesar de cumprir a lei ali, Deus estava muito longe dele, mas Jesus veio ao encontro dele, porque Jesus conhece muito bem cada um de nós, né? Jesus chamou ele pelo nome e deu provas que conhecia e sabia quem ele era, tudo que ele fazia e o que ele estava fazendo contra a igreja. Então, da mesma forma, Jesus conhece cada um de nós, ele conhece o nosso nome, nosso endereço, nosso CPF, né? Ele sabe muito bem quando a gente faz o bem ou o mal. E você que nos assiste, né? Eu queria falar com você. Talvez seja essa a hora de você parar e pensar, né? Que, puxa, Jesus conhece cada um de nós, né? Então, Jesus sabe tudo que você tem feito, né? Talvez seja a hora de você começar a ouvir a voz de Jesus. Seja a hora de você parar e perceber que Jesus quer ter um encontro pessoal com você. E você precisa conhecê-lo. Eu queria te convidar, conheça Jesus, estude a Bíblia, conheça um pouco mais daquilo que ele fala, que ele faz e o que ele quer fazer na sua vida também. Então, assim, Saulo teve que esperar Jesus aparecer para ele em pessoa, falar com ele, dar ordens para ele, para que ele fosse ali para a casa de Judas e esperasse alguém vir ao encontro dele, né? Ele teve que ficar cego por 3 dias sem ver nada, né? Ele teve que jejuar para poder compreender aquilo que Jesus queria fazer na vida dele. A minha pergunta é: o que você está esperando, né? Para poder seguir Jesus? Você quer que ele apareça em pessoa para você? Né? Talvez ele não vai aparecer em pessoa para você, mas ele aparece por meio dos irmãos, ele aparece por meio de uma passagem bíblica, né? E assim, às vezes Deus vai chacoalhar a gente para que a gente possa olhar para ele, né? Para que a gente possa encaixar nos planos dele. Afinal, Deus conhece os planos que ele tem para cada um de nós. Paulo ficou cego. Há anos atrás eu tive que sofrer um acidente para que eu pudesse enxergar a minha verdadeira realidade espiritual. Aí Deus ali fez um trabalho na minha vida para que eu pudesse perceber que eu estava afastado dele. Aí ele me quebrantou e mudou completamente a minha vida, e hoje eu posso ter a oportunidade de estar compartilhando aqui com cada um de vocês, né? Em contrapartida, a gente vê também Ananias. Ananias, diferente de Saulo, era um homem que conhecia Jesus Cristo. Ananias, ele conversava abertamente com Jesus. Enquanto Saulo meditava ali naquele encontro que ele tinha com Jesus em Damasco, Jesus ele visita um discípulo dele chamado Ananias. E esse homem ele tinha um relacionamento com Jesus, ele conhecia Deus, ele é chamado por uma visão, e é mais uma prova que Deus conhece, né, todas as pessoas pelo nome, tanto os de dentro quanto os de fora da igreja. Os dois ouviram a voz de Jesus, os dois, mas olha a diferença.
E você vê aí no versículo 5, enquanto Saulo disse, quando ele ouviu a voz de Jesus, quem és tu, Senhor? Olha o que Ananias disse lá no versículo 10, eis-me aqui, Senhor. Olha que diferença de alguém que conhece e a diferença de alguém que não conhece, né? Então, o que eu aprendo aqui, que Jesus ele quer ter intimidade com cada um dos seus discípulos, dos seus seguidores. E como que anda a sua intimidade com Jesus? O que você tem falado com ele? Então eu creio que Ananias, ele tinha intimidade com Jesus, tanto que quando ele foi chamado pelo nome, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Então eu acredito que Jesus ele quer ter intimidade com cada um de nós. Eu queria te encorajar a refletir sobre essas coisas, né? Como que tem sido a sua intimidade com Jesus? A conversa de Jesus com Ananias foi muito especial, muito legal, né? E tanto que ele foi chamado para uma missão. E qual que era essa missão? Era batizar Saulo, que depois a gente vai ver que é o apóstolo Paulo, né? Então nessa conversa a gente pode aprender algumas coisas, 3 coisas que a gente pode aprender. A primeira delas é que Jesus nos orienta. Essa conversa aparece dos versículos 11 até o 16, e a primeira coisa é que Jesus nos orienta, né? Jesus orientou Ananias. Ele falou com Ananias, vai lá na casa de Judas, lá vai ter um homem chamado Saulo, e lá ele está orando, ele teve uma visão de alguém que ia chegar e ia impor as mãos sobre ele, e você iria voltar a enxergar. E a pergunta é, o quanto nós temos seguido as orientações de Jesus? E como a gente pode, né, ouvir as orientações de Jesus, seguir as orientações de Jesus, se a gente não ouve a voz dele? E como que a gente pode fazer isso? Como que nós podemos fazer isso? Ouvindo o que Jesus tem para dizer. Onde que nós podemos ouvir isso? Nos evangelhos. O quanto você tem conhecido dos evangelhos? Se você quer ter intimidade com Jesus Cristo, você, irmão, ou você que nos assiste, você precisa de conhecer o Jesus dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É ali que está a voz de Jesus. Você vai poder aprender, escutar os seus ensinamentos e aplicar eles na sua vida, para que você possa ter uma vida de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua própria vida. Então, esteja você dentro ou fora da igreja, né? Para ter intimidade com Cristo, a gente precisa conhecê-lo. A segunda coisa é que Jesus ouve até mesmo os nossos questionamentos. Ananias tem uma conversa ali com Jesus, nos versículos 13 ao 14, e Ananias foi aberto com Jesus. Ele expressou sobre a índole de Saulo, né? Ele falou assim, ô Jesus, o Senhor está me falando... Claro que ele falou com mais respeito, né? Mas o senhor está me falando para eu ir na casa de Judas para encontrar esse tal de Saulo aí, mas esse cara pegou cartas com autorização para que a gente, os seguidores do Senhor, fossem presos. Ele está fazendo isso lá em Jerusalém, agora ele está vindo para cá para poder fazer isso. Ele vai me matar. Eu não vou... Ele poderia ter sido relutante, né? Mas o fato é que Jesus ouviu atentamente cada coisa que Ananias falou. E da mesma maneira, irmãos, Jesus, ele ouve os nossos questionamentos, não tem problema nenhum você questionar. Muitas vezes eu pergunto, né, para Jesus, por que, Senhor, que você que o Senhor não batiza meus amigos, meus familiares? Por que você não cura um parente meu? Muitas vezes eu me pego, né? Por que o Senhor não me ajuda a vencer essa luta rápido? Então, observa como que Jesus ouve atentamente Ananias, né? Da mesma maneira, ele ouve cada um de nós, você. Então, você pode abrir o seu coração para Jesus, que eu tenho certeza, né, que ele vai ouvir também as coisas que você tem para poder falar, né, os seus questionamentos, e não tem problema algum. Às vezes ele vai ficar em silêncio, mas muitas vezes ele vai nos dizer exatamente o que a gente deve fazer. E a terceira coisa é que Jesus revela os planos que ele tem para nós, né? No 15 ao 16 fala sobre isso, né? Jesus ele revelou, né, quais eram os planos que ele tinha para Saulo,
e ele revelou também, né, para Ananias. Vou falar daqui a pouco. Então, qual que era o plano que Jesus tinha para Saulo? Ele fala com Ananias, né, que ele tinha escolhido Saulo para poder trabalhar para ele, como um instrumento escolhido, como alguém que ia levar a fé aos gentios, aos reis, ao povo de Israel. E se você estuda a vida de Paulo, é exatamente isso que acontece na vida dele. A missão principal e primeira de Paulo foi levar a fé aos gentios, aos não-judeus. Mas também ele não deixou de compartilhar a fé em Cristo que ele tinha com os reis, com as autoridades da sua época. Ele não deixou de compartilhar isso com o povo de Israel. Então, exatamente, assim como Jesus tinha dito, é exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer comigo, com você, porque ele tem um plano para cada um de nós, né? O que eu quero dizer é que Jesus, ele nos escolheu com um propósito. E ele não escolhe a gente à toa, ele tem um propósito, né? O propósito para Saulo, que depois se tornaria Paulo, era que ele levasse a fé aos gentios, né? E isso aconteceu. O propósito que ele tinha para Ananias é ele ver Ananias impor as mãos ali sobre Saulo e para que ele voltasse a enxergar. O propósito de Jesus para Ananias era ele ver Ananias chamar Saulo de irmão. O propósito que ele tinha para Ananias era ele batizar. Ananias era um simples homem, mas ele batizou aquele que se tornou, depois de Jesus, um dos maiores pregadores do Evangelho da graça de Cristo. E o curioso disso é que o próprio nome de Ananias já quis dizer muita coisa para Saulo. O nome Ananias, em grego, ele significa o Senhor é misericordioso ou o Senhor demonstra graça. Então, ao apresentar Saulo para Ananias, para Saulo, Deus estava mostrando ali para Saulo o tamanho do amor que ele tinha pela vida de Saulo, a grandeza da sua graça e a riqueza da sua misericórdia. É interessante a gente observar também a conduta de Ananias diante das orientações de Jesus. Ananias ouviu a voz de Jesus, mas ele não foi relutante. Ele obedeceu à voz de Cristo, ele seguiu os conselhos de Jesus Cristo. Você pode levar isso para a sua vida também, o quanto você tem ouvido a voz, obedecido aos mandamentos, os conselhos, né? Muitas vezes eu sou relutante, muitas vezes o Espírito de Deus me incomoda para que eu compartilhe a minha fé em Cristo com alguém e eu reluto, eu não faço isso. Eu preciso imitar esse coração de Ananias, né? Imagina se ele relutasse, se ele falasse, não, esse cara aí é muito difícil, eu não quero me envolver com ele não, Jesus. Será que ele veria a conversão de Paulo? Será? Eu acredito que não. Imagina se todos nós, né, ao ouvirmos a voz de Jesus Cristo, os seus conselhos, a gente começar a ir fazer discípulos. Daqui a pouco a gente vai ter muitos novos irmãos junto conosco. Então, eu quero te encorajar, né? Não saia dessa quarentena, a gente está passando aí por momentos difíceis e tudo, mas a gente pode sair dessa quarentena com um propósito. Saia dessa quarentena com um propósito. Olha, a partir de hoje, eu quero ouvir mais a voz de Cristo, eu quero buscar ter mais intimidade com Ele, eu quero obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos, e quem vai ganhar com isso você vai ganhar com isso, a igreja vai ganhar com isso, todos nós vamos ganhar com isso, os perdidos vão ganhar com isso, e Deus vai ser glorificado. Então, medita nessas coisas, né? E aí a gente chega, tomar mais uma água aqui, a gente chega na segunda parte. Eu vou fazer um resumo rápido aqui. A segunda parte dos versículos dos versículos 19 ao 30, a gente vê o início dos sofrimentos de Saulo em nome de Jesus, né? Depois que Paulo se converteu, Saulo ele mora durante um bom tempo ali em Damasco. Ele confundia a cabeça dos judeus ali das sinagogas, né? Porque antes ele perseguia a igreja, agora ele estava ali pregando que Jesus é o Filho de Deus. E os judeus de lá tentaram matar Saulo,
só que Saulo fez muitos discípulos ali, e esses mesmos discípulos ajudam ele a fugir de Tarso. Ele vai para Jerusalém. Chegando lá, ele não podia ir para o Sinédrio, então ele vai e procura os irmãos da igreja lá de Jerusalém, só que esses irmãos duvidavam da conversão de Saulo, e aí isso só mudou quando Barnabé apareceu e levou Saulo até os apóstolos e apresentou para eles, falando que ele realmente tinha tido um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e também que ele estava pregando fortemente, firmemente, com o mesmo vigor, né, a fé em Cristo Jesus, né, que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E aí os apóstolos aceitam ele anda ali com liberdade em Jerusalém. E depois que Paulo se converte, a perseguição fora de Jerusalém, ela dá uma parada, dá uma cessada, e a igreja vai viver ali fora de Jerusalém momentos de paz, e principalmente ali na Judéia, Galiléia e Samaria, isso acontece. Muitas pessoas se convertem a Jesus, e Pedro decide fazer uma viagem missionária, e lá acontecem muitas coisas, né? Eu queria ler o versículo 31, antes da gente continuar, que fala assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu queria dar uma parada aqui para poder falar justamente desse período de paz que a igreja vivia. Eu sei que hoje a gente vive num contexto completamente diferente, a gente vê aí esse caos aí na saúde, na política e tudo mais, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele é responsável por encorajar e edificar a igreja. Então, eu queria chamar aí aos irmãos, eu não sei como que você está nesse momento de pandemia, de isolamento, como que você se encontra com Deus. Eu espero que você esteja em paz, mas se você não se sente em paz, eu queria te encorajar. Puxa, a gente tem hoje muitos recursos para a gente não ficar sozinho, para a gente não se sentir só, deprimido. A gente tem aí o WhatsApp, a gente tem vários aplicativos para a gente poder se comunicar, orar com os irmãos. Tem uma irmã que tem passado um período super difícil, né? A Cláudia, nossa irmã, ela é nossa amiga e irmã em Cristo, mas a gente ora com ela, a gente encoraja, a gente anima. Então eu queria te encorajar, né, a pedir ajuda do Espírito Santo, para que você possa pedir ajuda. Puxa, às vezes você tem dificuldade aí de lidar com a internet, pede ajuda para um irmão, para uma irmã, liga, né? Se você tem dificuldade de mexer, liga, pede para o irmão, a irmã te ajudar, e eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. Então, eu queria agora, depois disso, continuar aqui nessa segunda parte, falar dessa viagem missionária de Pedro. E é bem interessante, né? Duas histórias marcam essa viagem, né? A cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Vamos ler essa parte, que é incrível, essa parte, né? Sobre essa missão de Pedro. Eu vou ler Atos 9, do 31 até o 43. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar de Pedro, que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se.
Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Graças a Deus por isso. Olha que incrível essa passagem, né? 2 milagres incríveis. E aqui a gente vê Pedro chegando em Lida, né? Essa cidade ficava mais ou menos uns 40 quilômetros de Jerusalém. Lá ele encontra Enéas. Esse homem, ele estava entrevado numa cama, não sabemos porquê, mas fazia 8 anos. E quando quando Pedro viu Enéas, a gente não sabe se ele era discípulo ou não. Eu acredito que sim, que Pedro estava encorajando os irmãos ali daquela cidade. Mas independente disso, o mais incrível é o que Pedro disse para ele, né? Ele disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta, arruma sua cama. E ele se levantou imediatamente. Então, olha que maravilhoso isso, irmãos. Olha que incrível, né? Por que Pedro ele pediu para que ele levantasse e arrumasse a cama dele? Eu acredito que esse homem ele estava deprimido. Eu acredito que era muito difícil a situação desse homem. Ele passava por um momento ali desafiante. Imagina, o universo dele era a própria cama dele. Até para poder fazer as necessidades físicas dele, alguém tinha que ajudar ele. Para pegar um copo d'água, ele não podia sair do quarto dele, ele não podia sair da cama dele. Então eu acredito que nem orar, Enéas queria orar mais. Mas aí aparece Jesus. Entra Jesus e Jesus usa Pedro para poder curar esse homem que estava passando por uma situação muito difícil. E pela fé em Jesus, Pedro ele aponta para aquele que pode restaurar a fé, né? Jesus, o Espírito Santo, o próprio Pai. E ele levanta e arruma sua cama. A vida dele mudou radicalmente, completamente, né? Jesus restaurou a fé dele, fez ele se levantar e agora ele podia cuidar de si mesmo e também cuidar de outros à sua volta. E quantas vezes, né, irmãos, a gente tenta, né, revigorar a nossa fé? Quantas vezes a gente tenta sair da nossa inércia espiritual e a gente não tem forças? E aí precisa de vir um enviado de Deus para vir até nós, para poder nos encorajar, para poder nos animar. E muitas vezes eu e você é que somos esses enviados de Jesus na vida de alguém. Reflita nessas coisas. Você pode ser usado por Deus, irmão, irmã. A gente não pode ficar paralisado por causa desse isolamento. A gente pode ajudar muitas pessoas, nossos irmãos, pessoas que estão aí deprimidas, né? A gente pode levar consolo, conforto, oração, chamar os irmãos para poder orar, por isso que eu falei aquilo. Jesus deseja que eu e você, nós sejamos esses enviados, essa missão que a igreja tem para nós hoje, né? Da gente ser ajudado, mas também da gente ajudar a cada um aí que sofre de qualquer coisa. A gente está chegando aqui ao final, mas olha a diferença, né? Jesus mudou a vida de Enéas, né? E eu acredito que ele era muito, muito conhecido em Lida, né? Porque todos que viram ele curado se converteram a Jesus, tamanho era o testemunho dele. E aí a gente chega no milagre final de Atos, né? De Atos 9, que foi a ressurreição de Dorcas, né? Essa escritura tem me desafiado demais, porque, olha, ver, né, o que aconteceu no testemunho de Enéas e o que vai acontecer aí com essa questão da ressurreição de Dorcas, né? Então eu creio que à medida que a gente dá o testemunho, Deus vai ser glorificado e muitas pessoas vão crer, né? Em João 17:20, Jesus já tinha orado por essas coisas, né? Ele orou por aqueles que ainda iam crer na mensagem e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos ver essa última história, né? Nesse meio tempo, enquanto Enéas foi curado,
ele vai para uma outra cidade próxima dali, estava uns 20 quilômetros mais ou menos, que é a cidade de Jope, né? O que aconteceu nessa cidade? Tinha uma discípula chamada Tabita, e essa Tabita, que em grego é Dorcas, ela era uma irmã notável, né? Notável pelos seus posts no Facebook, pelas suas fotos no Instagram, pelas suas mensagens no YouTube. Claro que eu estou brincando. Ela não era notável por causa dessas coisas, mas sim pelas boas obras que ela fazia. E Dorcas, por causa de que ela era conhecida? Ela era uma irmã da igreja, ela era conhecida pelas suas boas obras, né? Ela, para mim, é um exímio exemplo de fé e obras. Por ser discípula, por amor a Jesus, ela fazia o que ela fazia. E quais que eram essas obras? Ela fazia vestidos e roupas para as viúvas da época. Interessante que as viúvas ali daquela época eram mulheres necessitadas daquele tempo, né? Então, as viúvas, ou elas eram cuidadas pelos seus filhos, mas quando elas não tinham parentes, elas tinham que mendigar, outras tinham que se tornar prostitutas, ou então eram cuidadas pela igreja. Então, Dorcas era responsável pelo cuidado dessas mulheres. E aí, um dia ela fica doente e um dia ela morre por causa que ela contraiu essa doença. A gente não sabe que tipo de doença era. Mas, irmãos e amigos, é por engano a gente pensar que isso não pode acontecer conosco ou com alguém perto de nós, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. E para isso, a gente não pode pensar só para essa vida, né? 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Eu tenho esperança de uma vida eterna, irmãos. E eu quero que você tenha essa esperança também, né? Eu queria te encorajar, né? O plano de Deus não é só para essa vida, tem muito mais, né? Então, alguns tiveram a ideia de buscar Pedro, né? Alguns pensavam, né, que de repente ele poderia dar uma palavra de consolo, outros que ele realmente poderia ressuscitar aquela mulher, mas o fato é que o Espírito Santo de Deus quis mostrar algo para as pessoas dali. Quando Pedro chega em Jope, ele vê o choro das viúvas e aí ele reproduz novamente algo que ele já tinha visto Cristo fazer antes da sua morte e ressurreição. Se você ler, depois você pode ler lá na sua casa, Marcos 5, de 35 ao 42, é a ressurreição da filha de Jairo. E Pedro, ele manda que todos saem do quarto e ali acontece um milagre, porque Pedro ele já tinha visto Jesus fazer isso com a filha de Jairo, né? Jesus pediu para todo mundo sair, quem ficou no quarto foi Jairo e a esposa dele, se não me engano, e Pedro, Tiago e João. E aqui Pedro está reproduzindo o seu mestre, né? Então Pedro ele sabia que somente Deus poderia trazer aquela vida, aquela mulher de volta. Então ele depende de Deus, ele pega e se ajoelha e ora, porque ele sabia que só Deus poderia fazer isso. E assim, um discípulo ele reproduz seu mestre, e a ressurreição de Dorcas é uma prova que Jesus ele continua vivo, por meio do Espírito que habitava em Pedro, nos apóstolos, por meio do Espírito que habita na igreja, em todos aqueles que creem em Jesus, hoje, né, e sempre, né? Outra coisa interessante, Pedro ele pega na mão dela. De acordo com a lei judaica, um judeu não poderia pegar em alguém que estava morto. Isso mostra que o Espírito Santo estava preparando o espírito de Pedro para as coisas que vão acontecer no capítulo 10, que é o tema do nosso próximo estudo. E muitos creram em Jesus por causa desse outro testemunho. Por fim, Pedro ele fica um tempo na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Esse é um outro sinal de que Deus quer nos libertar de todo e qualquer tipo de preconceito. Afinal, Deus quer, né, que cada um de nós reconheça que é pecador e que precisa de um Salvador. Então, Deus quer libertar a gente desses preconceitos, né? Um curtidor de couro naquela época era alguém que estava acostumado a mexer com pele de animais mortos. E os judeus desprezavam quem tinha essa profissão.
Só que Pedro, ele já estava sendo liberto ali dos sacrifícios, daquelas coisas, e no capítulo 10 a gente vai aprender que Pedro foi transformado, né, ao levar a fé aos gentios, aos não-judeus. E assim a gente termina aqui essa exposição, e eu queria deixar algumas aplicações para que você possa meditar nesse domingo, nesse dia do Senhor, e também na sua vida aí durante essas... A primeira coisa é que pessoas improváveis podem se tornar discípulos de Jesus. Não tem ninguém difícil demais para que Jesus possa salvar. Não tem ninguém. Olha para a conversão de Saulo, olha para a sua conversão, irmão, né? Não tem ninguém que não pode ser salvo, transformado por Jesus. Então eu queria te encorajar a você orar por aqueles amigos que você nunca imaginaria que seriam um discípulo de Cristo. Ora para Deus mudar o seu coração, ora para Deus te dar visão, né? E ajudar essa pessoa a enxergar as mesmas coisas que você enxerga sobre Jesus hoje. Eu queria te encorajar, pensa nessas coisas. A segunda coisa é que a gente pode crescer em intimidade com Jesus, a gente pode levar os nossos questionamentos para Ele, a gente pode ouvir mais a sua voz, conhecer, né, por meio da Bíblia. Se você não nos conhece, né, estude a Bíblia, procura quem te mandou esse vídeo, né, pode entrar em contato conosco, que vai ser um privilégio levar a palavra de Jesus para você. Mas você, irmão, você pode crescer em intimidade com Cristo. E por último, é que discípulos de Jesus, por melhores pessoas que são, vão passar por momentos difíceis, vão ficar doentes, pessoas ao nosso redor vão morrer, né? Mas o que eu quero te chamar a atenção é para a esperança que o Evangelho nos dá. O Evangelho fala de morte, mas ele fala de ressurreição, né? E para finalizar, eu queria deixar João 11, 25 ao 26, para que você possa lembrar de que Jesus, ele deseja para a gente algo muito maior, que é a vida eterna, né? O plano dele não é somente para essa vida. E olha o que diz essa escritura. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Medita nessas coisas, e eu queria orar com cada um de vocês para que a gente possa se encorajar com as palavras de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, pelo livro de Atos, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado por meio do que é falado aqui. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa continuar fazendo o seu trabalho em pessoas que a gente nunca imaginaria que se tornariam cristãos. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa mudar a nossa visão, nossa mente, nosso coração, nos encorajar, Pai, a levar a fé também naqueles que ainda não creem no Senhor. Eu oro também, Deus, para que o Senhor possa nos ajudar a termos mais intimidade com Jesus e a glorificar o Teu nome. E peço, Deus, que o Senhor cuide de nós em todos os momentos, como o Senhor tem feito. Fica conosco, Pai, nos ajuda a lembrar da Sua morte e também da Sua ressurreição e da esperança sempre de uma vida eterna que o Senhor nos dá, porque o próprio Jesus é a própria vida, Senhor. Fica conosco, abençoe o nosso domingo e a glória de Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe o domingo de vocês e a semana de todos. Um grande abraço. Até mais.